Olá, minha gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E a gente está voltando aqui com o nosso podcast Já Pensou. E é claro que já é praxe da gente estar muito bem acompanhado com pessoas que pensam, articulam pensamento e botam todo mundo para pensar. E é por isso que a gente chama essa turma aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre dinheiro, mas não exatamente como vocês costumam ouvir por aí. O tema hoje é: quem é rico no Brasil? Por que a gente trouxe esse tema? Esses períodos, né, que a gente está vendo aí o governo, o atual governo, tem seu ministro lá, que não vou citar nomes, mas vocês sabem quem é, falando em taxação de grandes fortunas e tudo mais, né? E aí surge aquela discussão, várias pessoas ali, mas preocupadas se vão ser atingidas por essa medida ou por essa discussão em algum momento. E quando a gente olha para essas pessoas, a gente vê que essas pessoas não sabem o que significa grandes fortunas. E aí vem a seguinte questão: o brasileiro e a brasileira, o povo brasileiro em geral, não tem consciência de classe. As pessoas não sabem exatamente o que é ter dinheiro. Né? Ter dinheiro não é você abrir a sua carteira e estar lá com o seu pagamento no final do mês. É muito além disso. E a gente vai discutir isso aqui um pouco, falar um pouco sobre isso aqui. E eu trouxe duas pessoas que são as pessoas para falar desse assunto. Eu vou começar com a Gabriela Mendes. A Gabriela Mendes, ela sempre quis seguir o ramo da justiça, ela sempre quis fazer direito. Só que no meio do caminho ela deu uma entortada ali e percebeu que dava para impactar socialmente pelo mundo das finanças e o quanto esse conhecimento era importante na vida das pessoas. Aí a Gabriela foi ser economista. Aí a Gabriela criou o Nufront Empoderamento Financeiro, que é uma plataforma que quer promover o empoderamento econômico da população negra e periférica através da educação e do planejamento financeiro. E aí a gente tem também aqui o Facundo Guerra. O Facundo Guerra, ele é engenheiro e é jornalista, mas acima de tudo, um empreendedor serial. É isso? Serial, não sei, eu fiz meus negócios aí ao longo dos últimos 20 anos. Muito bom. Desde os anos 2000, quando deixou a vida de CLT em grande empresa multinacional, ele passou a se dedicar a criar novos negócios. Contou um pouco da sua vida e da relação com seus negócios no livro Empreendedorismo para Subversivos. Começou com Vegas, que era uma casa noturna, que tem o mérito de revitalizar a região do Baixo Augusta, em São Paulo, e de lá para cá foram mais de 25 empresas. Hoje tem o Bar dos Arcos, que eu conheço e adoro, o Cine Joia, que eu também conheço, o Blue Note, que eu também conheço, e o Love Cabaré, que eu ainda não conheço, mas hei de conhecer. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui doando um pouco dos seus conhecimentos para colocar a gente para pensar, porque a ideia do Já Pensou é essa, né? Trazer para vocês assuntos que passam despercebidos no cotidiano, mas que são fundamentais na formulação e na nossa vivência aí. Então, eu vou começar perguntando o seguinte: o que é riqueza para vocês? Vou começar com a Gabriela Mendes. O debate sobre a riqueza, ele tem muitas dimensões e é um debate que historicamente ocupou muito tempo dentro dos economistas, assim, porque a gente pode pensar a riqueza em muitas dimensões. Existe a dimensão da gente pensar a riqueza de uma nação, e tem um economista clássico que é o Adam Smith, que inaugura a economia política pensando essa questão da riqueza das nações. A gente pode pensar a riqueza numa perspectiva de uma comunidade e a gente também pode pensar a riqueza numa perspectiva individual. O consenso geral é que a riqueza está relacionada à acumulação de valor, né? Quando eu entrei na faculdade, a professora na primeira aula falou assim: se vocês estão aqui achando que vocês vão estudar o dinheiro, vocês estão muito enganados. A economia é a ciência que estuda a produção e distribuição de valor numa sociedade. E acontece que o dinheiro é uma das formas de expressão desse valor, né? A economia seria a mercadoria universal, né, que é aceitada como uma forma de uma mercadoria que é trocada por outros valores. Mas em linhas gerais a gente pode definir a riqueza enquanto a acumulação de valores, e aí esses valores, eles geralmente vêm derivados do trabalho, né? O trabalho e a força de trabalho, eles são capazes de produzir valor numa sociedade. Então, a discussão sobre riqueza também é uma discussão sobre quem é que se beneficia do valor gerado pelo trabalho.
né? Quem é que acessa o lucro e essa mais-valia, esse valor excedente que é gerado a partir do trabalho? Então, numa sociedade onde a gente está o tempo todo trocando valores, onde ninguém é autossuficiente, a gente sempre precisa ir no mercado, buscar e trocar as coisas, a gente tem uma aparência de que essas trocas elas são iguais. Então, eu vendo a minha força de trabalho e no final do mês eu recebo um salário por isso. Aparentemente, a gente está falando de uma relação de troca de igualdade. Só que por dentro dessa relação, a gente tem um mais valor que é produzido e que fica para a classe chamada classe capitalista, né? Que está aí comprando esse valor, comprando os insumos e tentando aí obter o lucro no final dessa equação. Então, essa discussão ela é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que riqueza tá ligada com o valor que você tem na sua conta bancária. Quando as pessoas que são verdadeiramente ricas, elas têm muito mais do que dinheiro na conta. Elas vão ter propriedades, indústrias, fábricas, elas vão ter o dinheiro trabalhando para elas no mercado financeiro e produzindo mais dinheiro. Então é uma teia que se forma em torno desse valor que é mais complexa do que ter dinheiro na conta. Muito bom. Facundo. Sério mesmo? Depois dessa aula... Né? Depois dessa aula... Bom, eu vou falar de uma perspectiva leiga, né? Gabi é economista, então não vou nem tentar entrar nas nuances. Mas para mim, riqueza é uma potência energética. Eu acho que eu defino como uma potência energética. Dinheiro para mim é uma conversão de algo que eu chamo de tempo e de energia vital. Eu tenho que trocar. Eu aprendi isso com o Proudhon, que era um anarquista. Ele falava que não existe tempo, não existe dinheiro. Dinheiro é um valor pelo qual você troca seu tempo e logo sua potência de vida. Então você troca sua potência de vida todos os meses por uma quantidade de dinheiro que vai te permitir converter isso em coisas, ou para a manutenção da tua existência, ou para, enfim, valores que vão te trazer algum tipo de satisfação pessoal. Riqueza para mim é potência energética e ela é muito definida pelo espaço e pelo tempo também, porque essa potência energética é finita. São poucos algumas pessoas conseguiram acumular tanta riqueza que tem uma potência energética que vai permitir que gerações e gerações vivam dessa potência que foi construída, que grande parte das vezes não vem pelo seu trabalho próprio. Essa potência ela está sendo gerada há muitas e muitas gerações e muitas vezes por expropriação, com sangue. Por isso que a gente tem uma relação com a riqueza nesse país, em quase todos os países do mundo, que é muito tensa, porque essa riqueza não é muita. A gente tende a acreditar que é meritocrático, que as pessoas têm o mérito de terem acumulado essa riqueza, essa potência. E muitas vezes não, essa potência foi herdada de muitas gerações para cá. Então, para mim, riqueza é isso, é quanto de energia eu tenho que vai me permitir ser independente. Ou que vai me permitir ter liberdade dentro dessa liberdade que é muito limitada que o capitalismo te permite, né? Para mim é potência energética. Ela é limitada, e ela é limitada pelo tempo e ela é limitada pelo espaço. Porque também se eu tô numa região que eu não vou precisar de tanta energia assim para viver, né? Que eu tô... Vamos supor, num sítio, nos rincões desse país. Provavelmente, casa no campo. Numa casa no campo. Provavelmente eu vou precisar de menos potência energética para viver ali, se eu tiver autossuficiente. Ou não, se eu estiver vivendo em São Paulo e quiser manter um estilo de vida que mostre ou que demonstre minha classe social, vou precisar de muito mais potência energética. Então é isso, mas no final das contas é sempre circunstanciada por tempo e espaço. Você é rico? Eu sou rico, acho que eu posso me dizer que eu sou rico. Estatisticamente... Eu me considero de uma classe social alta, né? E aqui ser rico no Brasil não é preciso muito também. Mas eu sou rico por pouco tempo. Assim, eu consigo, se eu perder todas as minhas fontes de entrada, o que não quer dizer que eu seja burguês, é diferente. Para mim, o burguês é aquele que não precisa trabalhar. É aquele que o dinheiro trabalha por ele, seja através de aluguéis que ele tem a partir das suas propriedades, seja porque ele tem terra, seja porque ele tem dinheiro aplicado em conta, e dinheiro procriando com dinheiro vai permitir que ele mantenha seu status social e sua posição social. Então eu sou rico hoje, porque eu tenho acesso a bens que grande parte da população não tem. Mas eu sou rico por pouco tempo. Se eu parar de ter qualquer tipo de entrada de dinheiro, eu vou conseguir talvez ficar 2, 3 anos mantendo o meu nível de vida, depois eu vou cair de classe social.
Então, a minha riqueza hoje é circunstanciada pelo tempo. Ela tá limitada pelo tempo. Eu não sou burguês. Entendi. Você é rica, Gabi? Não. Não? Por que não? Porque tô lutei muito para sair do negativo, venho de uma classe trabalhadora e venho de uma realidade de sair do negativo, né? Quando a gente não tem herança, aparentemente a gente sai do zero. Só que existem uma série de tarifações sociais, por exemplo, morar 3 ônibus de distância da faculdade, que te colocam numa situação do negativo. E eu fui perceber isso na faculdade. Eu entrei na faculdade de economia, através do ProUni, com bolsa integral, e na minha turma tinham 40 homens e 10 mulheres. E dessas 50 pessoas, eram 3 pessoas negras. Dessas 3 pessoas negras, 2 conseguiram se formar no final. Então, existe toda uma tarifação social onde, por exemplo, durante a faculdade eu tive que decidir entre tirar xerox e comer o salgado, porque o dinheiro que eu tinha era para uma daquelas coisas, né? Eu fui trabalhar no mercado financeiro, trabalhei no mercado financeiro por mais de 6 anos, e enquanto trabalhadora do mercado financeiro, eu estava ali numa condição de subsistência também. Eu saio do mercado financeiro em 2018, num momento onde eu estava muito esgotada emocionalmente, mentalmente, porque eu descobri que eu tinha uma discriminação salarial acontecendo. Eu ganhava menos do que um homem branco no mesmo cargo que eu. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não tinha condições emocionais de voltar para o mundo corporativo. E aí eu falei, eu vou viver do meu conhecimento, eu vou compartilhar com a minha comunidade o que eu aprendi até aqui. Então eu comecei no front até sem capital inicial, assim, no front começou com R$ 1.700, que foi o dinheiro que eu consegui separar da rescisão do meu trabalho, e investi na construção pedagógica da no front, investi na construção de marca, e eu até brinco que o empreendedorismo de base periférica no Brasil, o empreendedorismo feito pelas pessoas negras, ele é esse empreendedorismo de tirar leite de pedra, de como é que você sai de uma condição do negativo e consegue fazer esse negativo virar o mínimo, sabe? Então, ainda não sou rica, mas estou trabalhando para isso, estou investindo, executando tudo que eu ensino em termos de investimento, mas a gente sabe também que a desigualdade no Brasil ela é muito grande, e a realidade das pessoas que precisam produzir recursos para se manter vivas, para sobrevivência, ela é uma realidade muito complexa no sentido da gente virar essa chave e sair da acumulação negativa, que é até um conceito da Denise Ferreira da Silva. Essa ideia da acumulação negativa é uma coisa que a gente precisa muito aprofundar para entender o ciclo da pobreza e por que é tão difícil sair dele. O que é essa acumulação negativa? A Denise Ferreira da Silva, ela tem um livro muito bacana que chama Dívida Impagável, onde ela vai refletir sobre esses processos de expropriação e exploração que as populações foram historicamente submetidas. E ela vai fazer uma análise muito interessante, que é onde ela vai falar, se de por um lado a gente tem esse grande capital, né, que vai crescendo e tem uma acumulação positiva e permanente de recursos através da exploração e da expropriação, a gente tem uma outra face dessa moeda, que é a acumulação negativa que é gerada em torno dos povos que são desapropriados. Que isso significa? É importante a gente entender que dentro do processo de acumulação, 1 mais 1 dá 3. Ou seja, você tem recursos que são inseridos e eles vão produzir um excedente, um lucro. Na acumulação negativa, você também tem um processo similar de aprofundamento dessa soma negativa. Então, quando você olha, por exemplo, para a questão da crise climática, você vai ter o problema das pessoas morando numa moradia insegura por conta da realidade econômica delas. Você tem a questão da crise climática, o mundo está aumentando a temperatura e essas pessoas são mais atingidas por essa mudança climática. Então, a acumulação negativa, ela é um conceito interessante para a gente pensar essa ideia dos reflexos desse processo capitalista do lado das pessoas que são desapropriadas e o quanto que
essa apropriação, ela faz com que o empobrecimento seja mais profundo do que aquilo que foi retirado. Assim, é uma ideia bem complexa que eu acho que a gente precisa se aprofundar mais nessa produção teórica da Denise, assim. Muito bom. Leiam Denise. Denise Ferreira da Silva, Silva. A Dívida Impagável. Muito bom. Então é o seguinte, vocês dois têm em comum uma atuação transformadora por esse caminho financeiro, né? Vocês trabalham nessa esfera do empoderamento econômico. Então eu queria saber o seguinte, sempre foi essa a intenção? E Facundo principalmente, mas Gabriela também. Você consegue formar pessoas ricas através do seu trabalho? Olha, meu trabalho não é formar gente rica, meu trabalho é reduzir o risco das pessoas quando elas estão empreendendo, porque a gente não tem uma educação libertária. A gente tem uma educação que é uma forma de formar mão de obra para continuar sendo explorada no mercado de trabalho. Obrigado, Gabi. Explorada no mercado de trabalho. A gente não tem uma educação. Ninguém se forma para. Porque um empreendedor, uma pessoa que vai começar um novo negócio, primeiro, é uma posição de privilégio, grande parte das vezes, ou de desespero. Para 90% da população brasileira é desespero. Só tem esses dois polos. Não tem outras. Radical, ninguém encontra propósito na hora de empreender, porque na boa, eu não trocaria meu 13º, meu ticket restaurante, meu plano médico, se eu tivesse bem empregado, por arriscar tudo que eu tenho num negócio que eu não sei se vai voltar. Eu não tenho uma rede de segurança embaixo de mim que permite que eu possa correr pro colo do pai se tudo der errado, entendeu? Então essa é uma posição que as pessoas chamam que é corajosa, mas não é corajosa. Muitas vezes é desesperadora. Hoje eu empreendo de uma posição de privilégio. Quando comecei a empreender, sempre foi de uma posição de privilégio, né? Até pela pessoa que eu sou, sempre foi uma posição de privilégio. Mas eu era menos privilegiado do que eu sou hoje. Hoje eu empreendo porque eu quero fazer isso, porque eu me apaixono pelos negócios, porque eu me apaixono por aquilo que eu vou fazer. Então minha tentativa é educar pessoas que estão muitas vezes num lugar de desespero para que elas não cometam os erros que eu cometi, porque eu também não fui educado para empreender. E quando você está começando a empreender, você tem que saber de tudo um pouquinho. Você não tem uma educação verticalizada, você pode aprender a administrar uma empresa, mas você vai sempre administrar a empresa dos outros. Para você montar uma empresa, alguém que vire para você e fale assim, você teve uma ideia? Primeiro, você fez seu planejamento financeiro? Você sabe quanto você custa por mês? Segundo, você vai ter sócio? Você não vai ter sócio? De onde vem recurso? Como que você vai montar comunidade? São coisas que a gente aprende depois de errar muito e perder muito dinheiro. E não se fala sobre isso, porque a gente tem uma educação que é para formar massa de manobra e para formar funcionários que vão ser explorados pelo capital, pelos burgueses, pelos donos dos meios de produção, chame como você quiser chamar. Então não é emancipatória a nossa educação. Ela é uma educação que é feita para você continuar servindo, você continuar criando pessoas serviço. Então, a minha tentativa é, olha, eu sei que você vai começar a empreender, é uma das posições, acho que a Gabi sabe disso, porque ela começou faz 4 anos, Gabi? 5? 5, desde 2018. 2018. Muitas vezes você está numa posição de dúvida, de desespero, você não sabe se vai dar certo, você não tem recurso para fazer isso, tudo que você tem é a tua experiência, o teu saber e a tua comunidade, que as pessoas com as quais você dá a mão e se agarra, porque você fala assim, vai dar certo, não pode dar errado. E você começa dessa posição sem saber aonde que isso vai parar. E sem qualquer lugar para te amparar. É muito... assim, quando uma pessoa vai começar a empreender no Brasil, e a realidade do brasileiro não é essa realidade fintequeira da Faria Lima, de startup. Não é a realidade do Elon Musk, que a gente fica olhando, o maior empreendedor do século. É a realidade da tia do pote, do bolo de pote ali na perifa, na quebrada. Salgadão, 50. Salgadão. E é fácil ele ser o maior empreendedor quando o pai dele tem minas de esmeralda na Zâmbia, né? Exatamente. É super fácil. Então, a gente olha pro Elon Musk, a gente olha para esses homens de negócios, que são esses bilionários, eles já aí quando a gente volta, que se você é rico, né? Eu sou rico, eu faço o que eu quero. Essa é uma posição de riqueza. O que não quer dizer que eu tenha dinheiro. Mas eu tenho acesso a crédito,
eu tenho acesso ao endividamento, eu tenho acesso a bens de consumo através do endividamento que eu consigo rolar através de dívida. Então não quer dizer necessariamente que a riqueza esteja atrelada a dinheiro. Ela está atrelada a uma posição de privilégio. E isso é inegável em mim. Dinheiro eu tenho hoje? Eu tenho. Tenho por pouco tempo. Daqui a pouco, se eu não tiver uma entrada de dinheiro, como eu comentei, ela se esgota. Então, basicamente é isso. Eu fico tentando falar as pessoas não errem para as pessoas não errem, eu ensinar as pessoas a não errarem do jeito como eu errei. Eu fiz muita besteira porque eu não fui educado eu fui educado para ser engenheiro. O que um engenheiro faz? Ele, de uma posição, mais uma vez, de privilégio, ele é um serviçal de uma grande corporação, né? Ele mantém máquinas funcionando, ele mantém uma infraestrutura funcionando. Muito bom. Você, Gabi? É isso, voltando ainda na conversa sobre ser rica, eu não sou rica, mas eu sou muito próspera. Qual a diferença entre ser rico e ser próspero? Entre riqueza e prosperidade. A prosperidade, ela tá ligada a uma noção. Eu acho que a prosperidade, ela também é um valor civilizatório, assim. Quando a gente pensa na forma como os povos e as pessoas pré-coloniais, pré-capitalistas lidavam com o valor na sociedade, a gente entende que esse mito da história única que o capitalismo tenta vender, de que as coisas sempre foram assim e sempre serão assim, ele cai por terra. Existem muitas sociedades que construíram formas de lidar com a economia de uma forma diferente. E eu acho que a prosperidade está relacionada à abundância de recursos, está relacionada às trocas justas. Então, trocas que são feitas de formas justas e não através da exploração e da expropriação de outras pessoas, através do roubo, do saque. Acho que a prosperidade tem um princípio muito grande relacionado à abundância de recursos e às trocas justas, que não vão afetar ou machucar a natureza, outras pessoas e etc. E eu acho importante falar disso porque há de ter muita prosperidade a mulher que consegue sustentar 4 filhos com salário mínimo. Precisa ser muito próspera a mulher empregada doméstica, que às vezes ganhando menos do que um salário mínimo, precisa sustentar uma família inteira. Precisa ser muito próspera para fazer todo mundo comer a mistura, sabe? Você comprar 1 quilo de carne e garantir que todo mundo vai comer um pedaço. Precisa ser muito próspera para, como vendedora de acarajé, lavadeira, quitudeira, passadeira, estruturar a família inteira. Conquistar a casa própria. A gente tem hoje jovens que ganham 3, 4 vezes o salário dos pais e estão endividados. Assim como a gente tem na nossa família relatos de mais velhas que, como empregadas domésticas, como catadoras, conseguiram se organizar financeiramente, comprar um terreno na favela e construir sua casa própria. Então, acho que a noção de prosperidade para as mulheres, para a população negra no Brasil, ela é uma forma da gente conseguir sair desse ciclo vicioso que o capitalismo tenta colocar a gente, que vai falar que sucesso é ter coisas. No nosso caso, sucesso é todo mundo alimentado, é a gente ter moradia de qualidade, é a gente ter segurança, é a gente não ter problema de saúde, sabe? Então, acho que a prosperidade, ela traz pra gente outras perspectivas em relação ao que é sucesso e ao que a gente deve perseguir em termos de sucesso, assim. Então, eu sou muito próspera porque não me falta nada. Vocês estão... tanto o que o Facundo está falando quanto você está falando me remete a uma questão. Ser sábio, ter sabedoria também é um capital importante que deve ser acumulado e que influencia diretamente na prosperidade. Já sabe de uma coisa que a Gabi estava falando que ficou ecoando aqui na minha cabeça. A gente foi ensinado que o capitalismo é um jogo de soma zero. E a abundância está em você saber que não necessariamente para um ganhar o outro tem que perder. Muito ou bom por isso. Você tirar de algum lugar. Como a gente foi ensinado que se você tem alguma coisa, você tem que tirar ou de alguém ou do ambiente. Não tem, uma coisa que eu acho, não tem hambúrguer de R$1,99, alguém tá pagando essa conta. É isso, e quando o hambúrguer é mais barato do que uma maçã e uma manga, é aí um momento que a gente precisa refletir aonde que a gente tá chegando enquanto sociedade, né? Como que uma fruta é mais cara do que um produto industrializado manufaturado? E aí, eu vou te fazer uma pergunta, porque o que você tá me falando tá me tocando profundamente. Eu sempre fico me perguntando
como que a gente sai dessa lógica cruel, né? O que seria o fim do capitalismo? Para onde a gente vai? Porque eu também fui ensinado que o fim do capitalismo seria o fim da civilização. E eu, de alguma forma, comecei a pensar recentemente, não, tudo bem, se a gente propuser uma nova maneira de troca, se a gente propuser uma nova maneira de troca energética, se a gente for levar o dinheiro para a riqueza e para a lógica da prosperidade, das trocas de energia, não vão permitir que isso aconteça. Porque são detentores de terras, de armas, da violência. E o Estado existe para manutenção da propriedade privada. Essa é a razão da fundação do Estado. Quem é que vai perecer? Não são os mais frágeis? Não são aqueles que estão no limite, que não têm energia sobrando e que vão ser os primeiros a cair? Eu fico me perguntando, para acabar o capitalismo, quantos na periferia não morreriam? Eu acho que a gente tem que ir por partes. Primeiro a gente precisa reconhecer que o capitalismo ele é um sistema que é mantido através da violência. É com base em muita violência e muita expropriação, sabe? Olha quantas pessoas tem morando na rua no centro de São Paulo e em todas as capitais. Então, o sistema capitalista ele se mantém através de muita violência. Uma violência contínua e naturalizada. Onde a economia ela tenta se camuflar quase que como uma ciência exata. A economia tenta se apresentar como a física. A gravidade é assim e ponto final, não tem o que fazer. Só que não, a economia é uma ciência social. A economia é baseada em acordos e pactos sociais. Então, acho que um primeiro ponto para a gente pensar num mundo pós-capitalista é a gente trazer novos interlocutores para essa conversa. Por quê? Por quê? Patriarcado, capitalismo e racismo são 3 categorias que são muito conectadas. Então, a minha tese é de que a gente precisa trazer mulheres negras para pensar a economia. A gente precisa, isso é algo que nunca foi feito na história desse mundo, sabe? Quando eu ensino sobre educação financeira para as mulheres, a resposta que eu ouço é: Gabi, nunca deram pra gente a chance de aprender sobre isso. Sempre foi uma coisa muito intuitiva, fazendo com base na necessidade. E aí eu me pergunto que futuros a gente é capaz de construir quando a gente se propõe a pensar a economia, trazendo para o centro da mesa pessoas que nunca puderam opinar. E é por isso que eu estou fundando o Instituto Economistas de Futuros, que é justamente para que a gente consiga se articular em termos de pensar novos futuros e novas economias. Pensar novas economias não é necessariamente, eu acho que tem um momento e um estágio que é de elaboração. A gente ainda tem todo um campo que está tentando pensar o que são economia, como seria uma economia para além do capitalismo. Certo? Você tem hoje, por exemplo, teóricos na Índia fazendo um trabalho incrível sobre decrescimento. Você tem pesquisas incríveis, assim, é um debate que eu tô achando incrível. Cita um pra gente, pra turma aí pensar. Tem um livro, eu vou pegar aqui o nome do autor, que ele tá sendo lançado esse ano nos Estados Unidos, que defende essa ideia do decrescimento. Por quê? Hoje o PIB, ele é o maior índice pra gente medir a saúde econômica de uma nação. Só que o PIB, o Produto Interno Bruto, ele diz respeito a tudo que foi produzido dentro de um país em um determinado período. Isso não é sinônimo de saúde financeira, por quê? Porque a gente pode crescer a custo do aumento da desigualdade. A gente pode ter um aumento do PIB e um aumento da pobreza no mesmo ambiente. Então, esses teóricos do decrescimento, eles estão falando que a gente precisa abandonar essa ideia de que crescimento e progresso são 2 coisas que andam juntas. Porque não são sinônimos na história da humanidade. Você tem momentos em que, no milagre econômico do Brasil, por exemplo, a gente tem um crescimento econômico gigantesco a custo de muita desigualdade social. Então, esses teóricos, eles vão falar que a gente precisa intencionalmente decrescer alguns setores da economia, por exemplo, a indústria do petróleo. Só que para a gente decrescer a indústria do petróleo, a gente não está falando de um plano de 10, de 20 anos. A gente está falando de um plano de 70 anos no mínimo. Para a gente mudar a matriz energética, para a gente mudar todo o maquinário, entender quais vão ser as novas fontes de produção energética, realocar toda a classe trabalhadora, que são milhões de pessoas que trabalham na indústria do petróleo hoje. Então, esses economistas estão defendendo que a gente precisa ter planos de longo prazo referente ao decrescimento de determinadas economias, né? Então, por exemplo, a indústria do plástico precisa acabar.
Só que ela não vai acabar em 5, 10, 20 anos. Ela precisa de pelo menos 50, 70 anos para que a gente consiga achar materiais, substitutos, alternativas. Então, é muito interessante porque, no fundo, o capitalismo é muito frágil. E aí... Por isso a violência. E por isso a violência. E aí, conceitos e perguntas novas desestabilizam muito esse sistema, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, eu não acho que a mudança de modo de produção, ela se dá do dia para a noite. Ela não se dá de uma vez por outra. Mas a partir do momento que, enquanto sociedade, a gente se fizer outras perguntas e colocar... estabelecer quais são os nossos valores inegociáveis enquanto sociedade, a gente vai conseguir pensar uma economia melhor. E a gente tem que entender que a economia não é a física que está dada e não pode ser mudada com as suas leis. Sabe? Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês dois são empreendedores em níveis diferentes e em nichos diferentes, né? O empreendedorismo é para todo mundo e ele tem essa possibilidade de encaminhar para esse futuro pós-capitalista? Eu acho que assim, a gente tem que sair. O empreendedorismo, esse empreendedorismo do qual a gente está falando aqui, eu acho que ele tem uma característica essencial para a gente discutir futuro. Ele é pequeno e ele não quer ser grande. A gente não quer... Eu acho que a gente tem duas maneiras de pensar negócios. Tem a maneira dos muito grandes, das corporações, e é como se fosse física clássica e física quântica. Acho que são duas ciências que elas a gente não encontrou uma maneira de conectar. E tem uma coisa que eu acho muito bonita do empreendedorismo, que ele quer ser intencionalmente pequeno, porque os valores dele do empreendedor que está fazendo pequeno, não está no dinheiro, na conversão do dinheiro em matéria. Está em outros valores, que muitas vezes são de rede familiar, de estrutura. Bom, você percebe que um pequeno empreendedor se deu bem, a primeira coisa que ele faz é comprar uma casa para a mãe, ajudar o irmão que tá entregando iFood, tentar trazer a família para dentro do negócio. Então, eu sinceramente acredito que se a gente está falando de um mundo pós-capitalista, se existe esse caminho, ele vai se dar por duas vias. E eu acho que são duas vias possíveis. Uma violência, e eu entendo essa violência. E eu entendo que essa violência pode ser que em algum momento seja necessária, porque em algum momento essa corda vai estourar. A gente não pode continuar com tamanha desigualdade por tanto tempo. Vai essa acontecer. Violência que você fala pode é de ser quem tá na base da físico-simbólica. pirâmide. Pode ser físico-simbólica. Mas essa violência, em algum momento, ela vai acontecer. Ou por uma mudança de matriz de pensamento. Parar com essa história de que... Eu trabalhei em grandes corporações. Até hoje eu trabalho com algumas corporações. Eu nunca vi nenhuma corporação dizer que no ano seguinte a gente vai vender menos do que o ano passado. Eu nunca vi meta que falasse de decrescimento ou que não apontasse para o infinito. Isso é neurotizante, porque você não consegue ficar pensando que em tal... Eu acho irresponsável você pensar em crescimento quando a gente está vivendo à beira de um abismo histórico, né? A minha geração não, mas a geração da minha filha vai enfrentar um problema que é impensável. Ela não vai ter ela provavelmente não vai poder visitar as cidades que um dia eu visitei. Ela provavelmente não... Os filhos dela provavelmente não vão ter nem de perto um estilo de vida que eu tive, acesso a bens que eu tive. Bens que eu tô falando, não tô nem falando de bens culturais, eu tô falando de natureza. Bens de bem-estar psicológico mesmo. Então, eu acho que se a gente não voltar a pensar pequeno e ver beleza no pequeno, e daí eu acho que o empreendedorismo do qual a gente está falando aqui nessa mesa, ele é representante disso, do intencionalmente pequeno. Eu tenho muita preguiça quando eu vou conversar, e é engraçado porque esse empreendedorismo eu poucas vezes encontro nas palavras de um homem. Eu encontro muitas vezes nas intenções de uma mulher. Não tem problema você querer ser grande, mas eu acho que você colocar o valor das coisas no lugar certo, entender que são as suas redes de afeto, que são as suas relações familiares, suas relações afetivas, que é o que existe de importante, não uma acumulação estúpida por dinheiro. Todo mundo que já montar um negócio nesse país e você ser bem sucedido é um fato raríssimo. São pouquíssimas as pessoas que... A maior parte das empresas morre com menos de 5 anos. E você vai ver, é engraçado que a gente vai falar de empreendedorismo no Brasil, né? Aí você vai ver, não, o Brasil bateu recorde de número de CNPJs. O que são esses CNPJs? MEI. 90% deles são MEI, um salário mínimo, uma pessoa. É precarização de mão de obra. Isso não é empreendedorismo.
Isso é as corporações tentando escapar de pagar direitos trabalhistas. Então, uma pessoa ela não tem educação, sequer financeira ou qualquer tipo de outra educação para empreender, para conseguir fazer com que o seu negócio, de alguma forma, sobreviva a essa taxa ridícula, que acho que são 4 em cada 5 negócios perecem em 4 anos. Desculpa, Gabi. Não, continua. Aí ela consegue atravessar essa barreira. Quando ela consegue atravessar essa barreira e ela conseguiu fazer um negócio que é sustentável financeiramente, o que ela faz? Em vez de olhar e falar assim, aproveitar ou talvez pagar melhor, ou reforçar sua rede e defender e reforçar suas barreiras e se estabelecer, não. Ela arrisca tudo por essa lógica quase de metástase. Agora eu preciso abrir filial, agora eu preciso abrir franquia, agora eu preciso fazer não sei o quê, agora eu preciso escalar. Eu odeio essa palavra escalar. Mas é que essa é a lógica do capital, a acumulação ilimitada e infinita, né? Eu acho que nessa conversa a gente precisa aprofundar um pouquinho o conceito de entender a diferença entre empreendedor, empresário e comerciante. Ai, muito bom. Por quê? Porque hoje a gente tá colocando todo mundo no mesmo bolo. E não é, sabe, tem gente chamando o cara que vende picolé na praia de empreendedor. Ele é um sobrevivente. Luísa Trajano é empreendedora? Então, na minha opinião, ela é uma empresária. Ela é uma empresária. Entendeu? Ela é uma empresária. Eu entendo que você é um empresário que tem empreendimentos também, que alguns dos seus negócios são empreendimentos. Para mim, o empreendedorismo está muito relacionado à criação de soluções e resoluções de problemas. O empreendedor, ele está preocupado em inovar. Ele está preocupado em criar uma solução que não existe. O Uber não é empreendedor. O Uber também não é empreendedor, pelo contrário, é um entregador trabalhador. Do iFood também não é empreendedor. É um trabalhador precarizado que não tem nenhum tipo de direito trabalhista, que se sofre algum tipo de acidente, por exemplo, não tem para quem recorrer. Né? Então, assim, o empreendedor é a pessoa que está preocupada com inovação, com criação de soluções para resoluções dos problemas. O empresário, ele é aquele que detém e administra empresas. Né? E essas empresas não necessariamente são inovativas. Eu posso comprar, por exemplo, uma franquia do McDonald's e eu não vou ser empreendedora, eu vou ser empresária. Eu estou adquirindo uma franquia de uma empresa que já tem um modelo de negócio estruturado e vou replicar esse modelo em outro lugar. E às vezes você é só um funcionário mal remunerado, né? Porque você tem tão pouca latitude para decidir qualquer coisa que você só está trabalhando por uma grande corporação por um salário e diluindo o risco dela, né? Exatamente. E tem ainda o comerciante, que é o cara que compra mais barato para vender mais caro, sabe? É o senhorzinho do barzinho. E o comerciante é uma figura que existe antes do capitalismo. Sim. As pessoas precisam entender, sabe? Você falou comerciante, eu pensei no seu Hermínio, que era o dono de um barzinho que a gente ia comprar doce. Exato, a pessoa que tem um mercadinho. A pessoa que tem um mercadinho. A pessoa que vai buscar tecido no interior de São Paulo para vender esse tecido na cidade dela, sabe? As pessoas que vêm comprar roupa no Brás para vender nas cidades delas, Brasil afora. Essas pessoas são comerciantes. Então, acho que separar essa diferença é importante para a gente refletir sobre a finalidade de até onde esse empreendedorismo pode chegar. Eu acho que o empreendedorismo, por estar preocupado com a resolução de problemas, principalmente o empreendedorismo de impacto social, ele tem sim um potencial de ajudar na resolução de uma série de problemas sociais. Você tem hoje, por exemplo, uma série de startups da área energética, na área climática, que tem soluções incríveis. Eu estava conhecendo uma startup que eles desenvolveram um software para monitorar a queimada nas florestas. Sabe? Eles conseguem detectar um incêndio num período muito menor do que ele é detectado hoje. Então, a inovação via mercado, ela pode sim trazer soluções para a gente em relação a problemas que existem. Mas o coração de uma mudança econômica está na mudança de paradigmas, na mudança dos conceitos e dos valores que sustentam a tomada de decisão econômica. E para isso a gente precisa de elaboração, né? Que é o que está se consolidando Brasil afora como economia feminista. Você tem um grupo de mulheres economistas que está pensando nesse campo e está chamando de economia feminista. A gente quer construir uma economia que está preocupada não com crescimento, mas com distribuição. Que está preocupada não com a acumulação, mas sim com o bem-estar, com o bem-viver.
Muito legal isso. Você falando da economia feminista, eu penso na questão da feminização da pobreza, que é um termo meio dúbio, né? Porque eu já vi algumas teóricas falando, feminização da pobreza dá a impressão de que a pobreza nunca foi feminina, mas de fato, se pensar na estrutura capitalista, as minorias que estão ali na base da pirâmide, as mulheres fazem parte disso. Então é interessante você falar isso, porque quer dizer, as feministas estão teorizando sobre a questão da falta de acesso à renda, o acúmulo, enfim, tudo que falta para as mulheres. E de repente você tem uma geração de economistas feministas que resultam desses apontamentos, dessas teóricas aí de longa data. É muito legal. Não, e a economia feminista não está só preocupada com as mulheres. Ela está preocupada, por exemplo, com a dimensão do cuidado. A indústria do cuidado hoje, ela é que mais paga mal na nossa sociedade. A gente entende que o trabalho de cuidar é um trabalho de menos valor. Quando, na verdade, cuidar de uma criança e cuidar de um idoso seja talvez uma das coisas mais valorosas que a gente pode fazer na sociedade. Sabe? E mais rejeitadas, né? Um lugar que quem tá fazendo isso tá porque não tem alternativa. E a economia feminista tá pensando em problemas grandes como endividamento. Por que os países do sul global são eternamente endividados? Tá pensando na questão da renda, tá pensando na questão da indústria do cuidado. Então também deixar aqui o recado pro pessoal que tá ouvindo, vamos conhecer as economistas feministas, Nancy Fraser, Dot Tsitsikata, Lynn Ossomi. Tem muita gente que está produzindo pensamento feminista na economia, mundo afora. Muito bom. Então, resumindo, a carteira assinada ainda não está com os dias contados, né? Porque tem um discurso do empreendedorismo que dá a impressão de que se todo mundo for empreender, o CLT está lascado, está com os dias contados. Eu acho que, na verdade, o empreendedorismo, a pessoa, quando ela tem ideia de um projeto, ela se chama de empreendedora. Apesar de ela não ter colocado nada pra fora, ela fala, eu tenho um projeto, eu já sou empreendedor. A pessoa só vai se reconhecer na sua identidade como empresário quando o seu negócio dá certo. Aí tem uma esteira, um caminho entre o empreendedor, que tá ali montando seu negócio, tá procurando recurso, tá tentando articular a comunidade, tá tentando montar rede social, ainda tá tentando resolver esses problemas mínimos de estruturação de negócio, até que o negócio abre. Ele vai se ver, ou ela vai se ver como empresária ou empresário, uma vez que o negócio esteja rodando, lucrativo. Então, a gente, na verdade, essa coisa do empreendedorismo é uma coisa muito recente. Quando eu tava na faculdade, o que era o status social? Você ser CEO ou CMO, você ser executiva ou executivo de uma empresa, você tá trabalhando numa multinacional. Essa era a vida bem vivida. Esse era o status social máximo que você adquiria. O meu tio, que tinha uma retífica, a gente via ele como aquele cara que não deu certo, mas que montou a retífica e comerciante está sobrevivendo, né? Por conta da precarização das relações trabalhistas, a gente começou a chamar de empreendedor o sobrevivente. Então é toda uma categoria social coalhada de coaches e de pessoas que estão falando que existe meritocracia, que se você quiser você consegue, que esquece qualquer relação estrutural que a gente tem com o passado e fala que hoje potencialmente todo mundo é empreendedor, o que é uma grande mentira. As pessoas, para você ser empreendedor, você pode ser comerciante, e aí eu gosto muito dessa distinção que você fez, que basicamente compra e vende, que é o roleiro, que eu tenho também um tio que era roleiro, que vai comprando e vai vendendo, vai fazer rolo e vive o dia, não sabe se amanhã vai conseguir, vai, compra, pegou um dinheiro, sobra, sabe? Aquela pessoa que não tem, que vive um dia depois do outro, né? Não, tem comércio também que dá muito dinheiro. Tem falar. Comerciante que dá muito dinheiro, mas aí em muita escala. E aí você precisa de muito capital para formar estoque. Aí eu acho que já entra num campo mais empresarial. Uhum. Mas o comerciante que a gente tá falando, aquela pessoa que vem aqui pro Brás no final de semana, eu sei que também tem bastante gente que ganha dinheiro no Brás. Especialmente quem vende. Mas aquela pessoa que vem aqui, pega um busão pra fazer compra e volta pra sua cidade natal e bota na loja e bota um preço acima, né, um markup, como se chama na indústria, ela é um pobre plus. Ela não tá ainda, não tá na categoria, a pessoa não tem energia sobrando. Então eu acho que a gente tem que lembrar que empreendedorismo é sempre um campo de privilégio, porque se você tá resolvendo o problema, mas você tá com jantar garantido, você tem um teto na cabeça,
você tá no privilégio. Sim, e eu acho que a CLT está sim em risco, mas não é por causa do empreendedorismo, é por causa do neoliberalismo, esse estágio do capitalismo que a gente vive, que vai promulgar a ideia de que o Estado tem que ser o menor possível e que o mercado resolve tudo sozinho. Nessa ideia e nesses valores, o neoliberalismo vai pregar retirada de direitos, você tem um movimento muito grande de desemprego, e aí você tem a ascensão desse tipo de ideia. Então, os debates sobre empreendedorismo, eles florescem num contexto de desemprego altamente elevado. Sabe? Então, a gente não pode confundir a causa e a consequência das coisas. As pessoas estão empreendendo porque o número de postos de trabalho formal na economia foi reduzido. Não, e dessa forma, não restou outra opção para as pessoas que não tentar outras coisas. E eu acho que tem uma crueldade aí, porque antigamente a gente se chama... Quando você pedia um emprego, o que você era? Um desempregado. Numa grande capital como São Paulo, que é definida pelo trabalho e dinheiro, você numa roda social, quando você falava que você tinha perdido o seu trampo, você ficava meio tóxico. As pessoas se afastavam de você, a tua identidade, como era muito ligada pelo trabalho, eu fui demitido algumas vezes. Eu me senti assim, no dia seguinte, parecia, eu tava em depressão. Porque a minha identidade era muito definida pelo meu trampo. Agora você criou essa grande categoria que se chama empreendedor, e aí você não tá mais desempregado. Agora você é um empreendedor. Você está empreendendo. Você está empreendendo. Você tem um projeto. Cata, com um monte de gente que é PJ, que presta serviço como PJ. Todo mundo tem 5, 6 projetos. Todo mundo está empreendendo. Então, acho que foi uma categoria que foi criada pelos neoliberais que trabalham em agências de publicidade para te vender curso, para dizer que se você está na situação que você se encontra porque você não desejou, não se esforçou o suficiente, e para tampar uma situação que anterior era muito, muito negativa para a identidade, que era a situação de você estar desempregado. Hoje são poucos os que se enxergam como desempregados. Quando uma pessoa está desempregada, imediatamente ela entra com a sua mentalidade, seu mindset empreendedor, mindset empreendedor, que é para tampar esse vazio existencial, sabe? Olha, tem uma pergunta aqui, que a Silvia, maravilhosa, a nossa roteirista, deixou aqui umas perguntinhas bem bacanas. E tem uma que é a seguinte: segundo a Oxfam, enquanto a renda dos trabalhadores e trabalhadoras caiu em média 6,9% no ano anterior, acionistas e CEOs de empresas receberam 23,8% a mais de lucros e dividendos. Temos visto uma forte uberização do trabalho, disfarçada de cada um é o próprio patrão e faz o próprio horário e a própria renda. Não estaria nesse discurso pró-empreendedorismo uma possibilidade de aumento ou de aprofundamento das desigualdades que nós já temos? Sim. Com certeza. Total. Na verdade, o discurso de empreendedorismo, ele surge como uma maquiagem em relação aos problemas sociais. Assim, então, você teve o Brasil voltando para o mapa da fome no contexto da pandemia, sabe? Um feito que a gente tinha conseguido desfazer anos atrás. Então, esse é um reflexo do neoliberalismo. A gente precisa lembrar também que, politicamente, o Brasil tem uma mudança importante na política econômica desde o impeachment. A entrada do Temer e do combo Paulo Guedes e Bolsonaro foi uma entrada que aprovou uma série de retiradas de direitos dentro do modelo econômico, dentro da legislatura. Foi um modelo que esvaziou uma série de mecanismos públicos, esvaziou uma série de mecanismos econômicos e piorou muito a situação econômica do Brasil. Então, esse discurso de empreendedorismo, ele surge quase como uma forma de tentar criar esperança na vida das pessoas.
Mas é muito importante a gente também falar sobre direitos para essa categoria, direitos para essa classe, sabe? Porque é um grupo de pessoas que está crescendo cada vez mais. A gente tem sim uma mudança que é facilitada pela tecnologia nas relações do trabalho, essa coisa do trabalho à distância, trabalho intermitente. Você tem, de fato, novas relações de trabalho surgindo. A pergunta que fica é: quando que a gente pode regulamentar isso? Como é que a gente pode atribuir direitos para isso? Mas, sem sombra de dúvidas, é um discurso que tem sido usado para precarizar as pessoas. E acho que também tá por trás, eu não vou chamar de estratégia de controle, que vai parecer que eu uso o chapeuzinho de alumínio, mas uma manutenção de discurso. Outro dia eu estava vendo eu li numa reportagem qualquer um fato curioso. Se você tivesse investido em ações da Apple, o primeiro iPhone, o valor do primeiro iPhone, hoje você teria, sei lá, $200 mil. Não se tem uma mentalidade para você libertar as pessoas através o dinheiro. Ele é esse acúmulo de riqueza, qualquer que seja o acúmulo de riqueza, ele não é feito para você ganhar liberdade, de repente você pensar no seu negócio, de repente você conseguir. Não, ele é feito para você converter em coisas. E você tem uma máquina de produção simbólica que te fala que você tem que continuar consumindo para ser feliz. Então eu acho que tem essa disparidade entre o acionista e o trabalhador, ela vai se perpetuar e vai ainda vai criar uma situação tal em que eu hoje acredito que a gente não tenha mais nem classe social, nem dá pra chamar mais de classe social, a gente vive em casta. Casta social. As pessoas estão travadas onde elas nasceram. É muito difícil, por mais se um menino branco bem nascido, bem nascido não, desculpa pelo termo, mas nascido numa família rica, ele faz os absurdos que for, muito provavelmente ele não vai cair de classe social. Agora, por melhor... Os filhos do Eike Batista que o digam, né? Exatamente, aí um ótimo exemplo. Agora, uma criança que nasceu numa classe desfavorecida, numa classe que é explorada, por melhor que ela seja, quantas vezes ela vai conseguir sair da classe social onde ela nasceu? Então a gente não vive mais em classe social, a gente tem que começar a falar de casta. E você sabe que eu lembro quando me formei na faculdade e tal, e a gente arruma uma colocação profissional um pouquinho melhor e a vida dá uma melhoradinha, né? Pelo menos até pouco tempo atrás ainda acontecia isso, hoje em dia já não garanto mais. Eu lembro de muitas pessoas, algumas pessoas falando assim pra mim: você ascendeu socialmente. Agora você teve uma ascensão social, né? Até hoje eu escuto muitas vezes pessoas falando isso, mas eu sou uma pessoa que trabalha, eu sou assalariada, inclusive. Para além de outras coisas que eu faço, eu sou uma pessoa assalariada. Então, você falando essa questão que a gente hoje em dia pode tirar essa coisa da classe social e dizer que é casta social, porque já tá virando uma coisa intransponível. Me lembra imediatamente nisso, porque sim, houve uma melhora na estrutura da minha... Na estrutura não, houve uma melhora na minha condição de vida, né? Mas se eu paro de trabalhar, essa melhora não se sustenta. Eu não consigo manter as coisas que eu tive, né? E outra coisa também, eu continuo não tendo certos acessos, né? A casa própria, por exemplo, continua sendo um sonho não tão distante como era no passado, mas ainda é distante. Então a gente já pode dizer que a casta social que a gente tem hoje em dia não é mais uma classe social, para que as pessoas entendam que as desigualdades, elas não estão acabando, elas não estão nem sequer suavizando, elas estão se redesenhando, se readequando a novas linguagens que dão a sensação de que a gente mudou um pouco, tá melhor, que subiu na vida, cresceu na vida, mas na verdade continua não sendo assim. E você sabe de uma coisa, que a gente estava falando sobre como é importante você ter consciência de classe. Muitas vezes essa ascensão, né, que se diz ascensão social, ela é condicionada a você começar a reproduzir o modo de vida dos opressores, ou reproduzir o discurso dos opressores. Então a gente vê isso muito naquela categoria tipo novo rico, que imediatamente começa a oprimir, independentemente do lugar de onde veio. Exatamente. Eu lembro na época das eleições, de uma entrevista do Mano Brown, comentando sobre isso, né, que as pessoas isso foi uma coisa que eu vi
com os meus próprios olhos, trabalhando como arquiteta mesmo, né? Porque o pessoal acha que o trabalho do arquiteto é só aquele trabalho glamouroso lá do Marcelo Rosenbaum na televisão e tal. E não, eu sempre trabalhei como arquiteta, mas sempre no nível social, né? E eu acompanhava, por exemplo, remoção de famílias que estão, sei lá, morando no córrego ali, dentro do córrego. Aí você tira essas famílias e coloca num lugar diferente, com uma habitação melhor e tal. Automaticamente é como se aquelas pessoas tivessem realmente mudado de classe social. É uma coisa. Então, aquele que não conseguiu colocar, por exemplo, um piso na sua casa, ou colocou um piso mais barato, ele já olha para o outro assim, ele já não quer mais ter amizade, de superioridade. Exatamente. E a consciência de classe. A gente estava falando sobre isso no começo, né? Quando o Facundo tinha chegado, a gente estava batendo papo, conversando. Consciência de classe é fundamental nesse país. E aí a gente tem que ter noção de que todo mundo... O que é... Você tá numa classe social... A gente perguntou... A grande pergunta que a gente queria responder aqui é: quem é rico nesse país? Pra mim é o rentista. E isso vai depender muito também do lugar onde você tá. Se você consegue manter o teu nível de vida fazendo o dinheiro trabalhar por você... Aí você pode dizer que você é rico. Eu acho que você pode dizer que você é rico. Eu não sei... Você que trabalha com isso diretamente. Mas é tudo uma questão de tempo, porque eu não tenho dinheiro aplicado, eu não tenho propriedade. Então eu tenho os meus negócios funcionando. Então isso me permite uma entrada de grana. Mas se por um acaso... E eu me considero hoje uma pessoa com acesso a bens culturais e bens materiais que me coloca numa classe social alta. Mas se isso parar, quanto tempo a gente tem? Quanto tempo... Então a verdade é que todo mundo... é pobre por um tempo. Vai ser pobre se parar de entrar dinheiro por um tempo. Eu lembro que você estava falando isso. Depende do tempo você... A gente tem mais ou menos tempo. É tipo, se eu parar de trabalhar em, sei lá, uma semana eu já tô lascado. Eu tenho mais tem mais um ano, 2 aninhos aí. Gente, a realidade é que 1% da população brasileira detém mais da metade da riqueza nacional. Pronto, é sobre isso. É sobre isso que a gente tá falando, assim. Então, a gente precisa entender que 1% detendo mais da metade de tudo que se produz é a grande desigualdade que a gente quer combater. Porque nessa conversa sobre quem é rico, você tem a classe média numa ilusão de riqueza. Exatamente. Né? Classe média que tem lá seu carro quitado, sua casa própria, achando que é rico. A gente precisa entender que o debate sobre a riqueza, ele é um debate sobre as grandes fortunas, o grande capital, o grande patrimônio. A pessoa que é rica de verdade no Brasil, ela tem muitas fontes de renda. Eu não acho que dá para limitar o rentista, mas, sem sombra de dúvida, os ricos no Brasil também são rentistas. Né? Entre outras coisas. Entre outras coisas, eles ganham a renda da terra. Por exemplo, eles têm latifúndios, então eles têm uma renda da terra imensa, e eles têm a renda do mercado financeiro também, né? Só que as pessoas que estão ouvindo a gente também precisam entender que o debate sobre taxação de grandes fortunas, ele é um debate complexo porque o dinheiro anda. Então, quando a gente fala de fazer taxação de grandes fortunas, esse é um esforço que precisa ser um esforço global. Por quê? Porque os países que tentaram fazer isso, eles têm uma experiência de fuga de capitais. O dinheiro vai para fora do país. As pessoas mais ricas do Brasil nem no Brasil vivem, gente. É isso que a gente precisa falar. As pessoas que de fato são ricas nesse país, nem nesse país elas estão. Elas estão morando... Pega a lista dos bilionários do Brasil. Eles não moram aqui, eles estão na Suíça, eles estão em vários lugares da Europa, nos Estados Unidos. Eles não moram aqui. Então, esse debate sobre taxação de grandes fortunas, ele tem uma complexidade muito grande para ser feito, que é o como taxar. Você vai taxar... Esses caras, eles não vivem de renda, né? Eles não têm uma renda mensal. A gente tá falando de patrimônio, que gera uma acumulação constante. Uhum. Então, assim, em que momento você vai taxar esse cara? Você vai taxar o fundo dele? Você vai taxar na hora da transferência da herança? É isso que eu ia te Você vai perguntar. taxar... Então, assim, o debate sobre herança, por exemplo, é um dos debates onde há mais consenso de que é um dos fatores para você conseguir corrigir a desigualdade. É isso que eu ia te perguntar. Não é por aí que a gente deveria... É por aí. Só que é isso. Você falar em taxar heranças é você falar em taxar
achar o grande poder nessa sociedade. É a meia dúzia de famílias que tá desde 1500, entendeu? No mesmo lugar de poder. Então é sobre isso que a gente precisa falar, sabe? Como é que a gente pensa uma taxação de herança? Você quer passar os seus bens para o seu filho? Legal, mas uma parte disso vai ficar para a contribuição da riqueza nacional. Que tipo de experiência você vê em outros países, Gabi, de taxação de herança que funcionaram? Então, os exemplos que a gente tem hoje são exemplos locais, e os exemplos locais, eles têm esse problema da evasão de capitais. Inclusive de herança? Você tem esse problema. Sim. Eu transfiro minha herança e vou para as Bahamas, entendeu? Eu transfiro todo o meu patrimônio para as Bahamas, eu mudo minha cidadania para lá. Você liquida tudo e manda para lá. Isso. Entendeu? E aí já era. Tem muitas formas de você Evadir, fazer transferência de capital. Isso é importante também. Esses grandes ricos do Brasil, a riqueza deles não tá no CPF, gente. Tá no CNPJ. A riqueza tá no CNPJ. Holdings, né? E a transferência de patrimônio entre gerações também se dá via holdings, também se dá via fundos patrimoniais. Então, assim, esse é um debate muito complexo e que a gente precisa levar a seriedade técnica que ele exige. Falando em técnico, eu queria saber, na opinião de vocês, o que existe de empírico e o que existe de técnico na produção de riquezas? O que existe de empírico e o que existe de técnico na produção de riquezas. Bom, o empírico. A riqueza no Brasil hoje, ela está relacionada... eu diria que a riqueza, para valer, ela é um clubinho bem fechado. De famílias que, se a gente pôr na ponta do papel, são as mesmas famílias há muito tempo. Desde o tempo do Império. Porque existe uma concentração de capital muito grande nesse país. Agora a gente tem muitas instituições financeiras, mas no final do dia são 5 bancos que concentram 80% das transações bancárias. A gente pode ter 200 instituições financeiras, mas as operações ainda estão centradas em 5. A gente pode ter 20 canais de televisão abertos, mas a gente sabe que existem 4 famílias que detêm a maior parte do alcance da televisão aberta. Então, eu acho que o que a gente tem de empírico é que a riqueza no Brasil ela tem um caráter muito grande da sucessão. Você tem poucas famílias que ocupam esse lugar de mais ricos do Brasil, de ricos verdadeiramente, há muito tempo. Isso é uma coisa que é empírica. Eu acho que é importante a gente entender que a riqueza ela envolve necessariamente capital. Sem capital inicial, você não vai conseguir fazer um empreendimento que você vai ficar rico, sabe? Porque a lógica da acumulação é que capital compra mercadorias e gera mais capital. Se você não tem o capital inicial, a conversa fica estranha. E eu acho que, em termos técnicos, a organização financeira, o olhar para onde está o dinheiro é muito importante. As pessoas, elas menosprezam os centavos. Mas por que o banco ele faz questão de 0,02 centavos? Porque é de 0,2 centavos de 200 milhões de brasileiros que eles conseguem faturar milhões, bilhões. Então, a gente também precisa dar valor aos centavos, dar valor ao dinheiro, entender para onde o dinheiro está indo e entender que não é porque eu tenho pouco que eu sou uma pessoa irrelevante economicamente. Não é porque eu ganho 2, 3 salários mínimos que eu vou entregar para Deus e viver no cartão de crédito como se não houvesse amanhã. Sabe? Acho que uma dimensão técnica a gente precisa entender para onde o dinheiro está indo. De onde ele vem, para onde ele está indo. Sempre que eu entro num lugar, se qualquer lugar que eu vou, tô sempre pensando nisso. De onde o dinheiro vem, para onde ele está indo. E a gente precisa incorporar isso no nosso dia a dia para que a gente tenha mais protagonismo econômico. Sensacional. Que aula. Eu tô aqui só ouvindo e falando, é verdade. Obrigado por isso. Não, incrível. E é isso mesmo, a gente tem que se lembrar que dinheiro, infelizmente, representa liberdade no sistema onde a gente vive. Você é tão livre quanto o dinheiro te permite ser. Então, todas as vezes que eu converto dinheiro em coisa, e coisa que é bem material, sei lá, um celular, alguma coisa do tipo, eu sinto um pedaço do meu tempo que vai embora. Então a gente tem que lembrar isso sempre.
Isso é empírico. Isso pra mim é empírico. É uma coisa que você tem que se lembrar sempre. O dinheiro que você tem é o tanto de liberdade que, infelizmente, condicionada na estrutura que a gente se encontra, você vai ter de dizer não, ou de fazer coisas que não são humilhantes, ou de fazer coisas que você não tá afim de fazer, entendeu? Infelizmente é isso. Então, ter responsabilidade financeira, se educar, é uma forma de libertação, do meu ponto de vista. Como a Gabi estava contando a jornada dela do direito para a economia, eu acho que existe mais justiça social com economistas que têm consciência de classe do que com advogados. Eu acho que o Brasil não precisa de mais advogados, não. Ele precisa de economistas com... Olha, eu vou estar concordando com você, viu? A gente precisa muito de economistas assim, desse gabarito, com essa consciência de classe, com essa potência em passar conhecimento. Olha, né? É empoderamento, né, gente? Eu escrevi um livro chamado Empoderamento. Você não pode, o empoderamento ele se dá em 4 bases, né, que estruturam o eu social, e uma delas é o econômico. Então você não tem como recuperar o seu poder social se você também não tem um trabalho de reconhecimento do quanto o capital é influente na sua vida e o quanto ele vai te dar essa liberdade, essa mobilidade, que não é ascensão, mas é algo que te permite viver um pouco melhor. E é muito cultural, porque eu percebo que rico não tem nenhuma vergonha de falar de dinheiro. Nenhuma. E a gente que tá numa outra realidade, a gente vai falar de dinheiro com vergonha. A gente não sabe cobrar, a gente não sabe falar de dinheiro, a gente não entende dinheiro. É uma linguagem quase criptografada. Só que quando você entra, eles sim fazem uma comunidade que eu já tive acesso a rodas de pessoas que são muito, muito, muito ricas. Ninguém tá ali pra fazer afeto, falar da vida ou qualquer coisa. É só falar dinheiro. Não é uma coisa que não é o dinheiro porque eu preciso de dinheiro. Rico não gosta de dinheiro. Rico não gosta de perder. É uma coisa muito quase egóica, sabe? É um bagulho muito esquisito. Isso é técnico. Isso pra mim isso é empírico. Olha, gente, a gente podia ficar aqui, fazer mais vários episódios, porque esses dois são sensacionais, tá? A conversa aqui foi extremamente útil, tinha várias coisas ainda para perguntar, para destrinchar aqui, mas eu queria que a Gabi falasse um pouco onde eu te encontro. Sim, Gabriela no Front, nas redes sociais. E o meu trabalho é no Front Empoderamento Financeiro. Tem no YouTube, LinkedIn, Instagram, em todos os lugares. E eu sigo nessa missão de democratizar a economia. Essa é a minha missão, uma mulher negra, jovem, tenho 28 anos, é importante falar isso. Tô construindo esse trabalho porque eu acredito muito que a gente é capaz de construir uma economia nova, com novos valores. A gente é capaz de se apropriar desse universo que foi negado historicamente, da gente ter conhecimento. Então, sigo nessa labuta, me sigam, Gabriela no Front, estamos na luta. Gratidão pelo convite. Foi muito legal conhecer vocês. Maravilha. Facundo, onde é que nós encontramos você? @Gabriela no Front. Eu acho que assim, não me segue a Gabriela. Todo mundo vai estar lá com a Gabi a partir de agora. Segue a Gabriela a partir de agora. Não ficaremos ricos, mas ficaremos mais sábios. A mulher é uma professora. Qualquer atenção que poderia ser devida a mim, desviem pra Gabriela, porque ela vai te libertar. Ah, mas olha o pessoal ir num show no Blue Note também, né? Dá uma passadinha. É isso. E aí? No Facundo Guerra, no Instagram. Eu tô começando um programa agora, um reality sobre empreendedorismo e coquetelaria no Sony Channel, às terças-feiras. E tô no Spotify com o Divã de CNPJ, onde eu falo com muitas empreendedoras. Eu acho que hoje em dia, para mim, a fonte mais rica para você estudar o empreendedorismo são as mulheres. Eu me inspiro muito com mulheres. Assim, eu como homem, branco, hétero, cis, eu olho ali, é ali que tá a inovação de verdade. Eu acho que pessoas como eu não têm mais nada a contribuir. Assim, já falaram demais. Então eu aprendo muito com outras empreendedoras, aprendi em muitos episódios com mulheres incríveis. E é isso, eu acho que o que eu tava brincando, falar assim, sigam Gabriela no Front, eu acho que é isso, a gente tem que parar, só vai ter uma mudança se existir também uma mudança da escuta. Parar de escutar homens como eu e escutar mulheres como vocês duas é muito importante. É só aí que vai acontecer uma mudança, porque eu não tenho mais nada a oferecer.
Eu tenho que sair, na verdade, ficar cada vez mais quieto e sair de fininho. Porque homens como eu levaram o mundo para a situação limítrofe que ele se encontra. Se a gente não mudar o paradigma da fala e da escuta, as coisas não vão ter saída. Eu não tô falando isso porque eu sou humanista, bonzinho, trelelê, nada Como disso. ele é legal. Não sou legal. Não sou legal. Eu quero um futuro pra minha filha. É de verdade isso. Não tô falando pra ser, que esquerdopata, sensível. Não, eu acho que assim, o que eu tinha pra falar, apesar de ter um pouco de consciência de classe, porque isso foi me dado por família, enfim, eu venho de uma família que não é uma família privilegiada, mas tem um lugar de privilégio por conta da minha cor de pele, por conta da minha sexualidade, por conta do meu gênero. No final das contas, a gente já deu o que tinha que dar. Então, mulheres como vocês é que tem que ser ouvidas. Eu tenho que ser... Uau, é isso, gente. Gabriela Mendes, Facundo Guerra trouxeram informações importantíssimas pra gente aqui, consciência de classe, pra gente saber quem é rico nesse país. Eu agradeço muito ao pessoal da Mr. Pink, agradeço Vitor, Lígia, Henrique, toda a turma que acompanha a gente aqui para que esse trabalho se realize. Silvia, nossa roteirista, e você que tá aí nos ouvindo, muito obrigada. A gente volta daqui a pouco com mais um assunto para saber se você já pensou.